Olá, senhoras e senhores. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Essa corte ela é um órgão judicial autônomo, né? Criado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Essa corte ela possui um tipo de jurisdição contenciosa e consultiva, né? Essa jurisdição contenciosa ela necessita do reconhecimento expresso por parte do Estado que é contratante dessa convenção. E isso pode ser feito, né, tanto no momento da ratificação desse tratado, ou seja, quando o Estado ele decide fazer parte desse tratado, quando também posteriormente. E nesse sentido que nós temos aqui é que o Estado ele pode ratificar a Convenção Americana e não reconhecer a jurisdição contenciosa da Corte, né? Pois esse reconhecimento ele é uma cláusula facultativa da Convenção, né? Esse reconhecimento da jurisdição contenciosa obrigatória, ela pode ser feito por uma declaração, né, específica para todo e qualquer caso. Um outro aspecto que é importante aqui destacar sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos é que, apesar dela ter sido ratificada e incorporada à Convenção Americana sobre os Direitos Humanos de 1992, foi somente em 1998 que o Brasil ele reconheceu a jurisdição contenciosa obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, através do Decreto 89 de 1998, né, onde se foi aprovado, né, o reconhecimento da Corte Interamericana no dia 3 de dezembro de 1998. Bem, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, né, ela contém basicamente 82 artigos, né, e esses artigos eles são divididos em 3 partes e 11 capítulos. A redação da Corte Americana de Direitos Humanos ela foi influenciada por 2 tratados, né, que vieram antes dela, que a antecederam. Esses tratados foram o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, né, de 1996, e a própria Convenção Europeia de Direitos Humanos, né, ali composta, ali formulada em 1950. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a composição, né, dessa corte. Ela é formada basicamente por 7 juízes, né, cuja escolha desses juízes elas são feitas pelos estados que fazem parte dessa convenção, né, em uma sessão da Assembleia Geral, né, da Organização dos Estados Americanos. É feita, né, uma lista de candidatos que são propostos pelos mesmos estados que compõem a corte, né? E alguns requisitos são necessários para que se tenha a composição, né, desse juiz, né? São necessários alguns critérios que esses juízes eles devem ter para fazer parte, né, da corte. E esses critérios são mais variados possíveis, né? Nós podemos citar, por exemplo, ele deve ser um jurista, né, da mais alta autoridade moral, ele deve ter reconhecida, né, competência em matéria de direitos humanos, ele deve reunir as condições requeridas para o exercício das mais elevadas funções judiciais de acordo com a lei do estado ao qual ele faz parte, né, ou mesmo do estado que propôs esse juiz como candidato. Ele deve ter também a nacionalidade de um dos estados, né, da Organização dos Estados Americanos. Um outro ponto que é importante destacar também é que os juízes que compõem essa corte eles são eleitos para um mandato de 6 anos, né, e eles só poderão ser reeleitos uma vez, apenas uma vez. A Corte, né, Interamericana de Direitos Humanos ela atua em sessões ordinárias e extraordinárias, uma vez que não é um tribunal permanente. Esses períodos extraordinários das sessões, eles devem ser convocados pelo seu presidente, né, ou por uma solicitação da maioria dos juízes. O quórum, né, que compõe essas deliberações, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos,
ela é composta por 5 juízes, né? Sendo que as decisões da corte serão tomadas pela maioria dos juízes presentes, né, ali no momento. Em caso de empate, por exemplo, o presidente, né, ele terá o voto de qualidade, né? Ele terá o voto ali, o voto de Minerva, o voto de desempate. Então, basicamente, né, sobre a composição da corte, nós temos essa estrutura, né, essa composição dos juízes. Bom, falando um pouco sobre a Corte Internacional Interamericana, né, de Direitos Humanos. Essa Corte Interamericana, ela é basicamente um órgão jurisdicional, né, do Pacto de São José da Costa Rica, né? Esse pacto, ele prevê a existência de 2 órgãos, né? Seria a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão, né, Interamericana de Direitos Humanos. Nesse caso, esses 2 órgãos, eles podem ser confundidos, mas eles são órgãos totalmente distintos, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem uma função jurisdicional, uma função de julgamento, né, dentro desse Pacto de São José, né? Tem também uma função consultiva, né, de fazer um tipo de interpretação desses tratados internacionais de direitos humanos, né? Então, ela tem basicamente essas 2 funções, a função de julgar o que é certo e o que é errado dentro desses tratados, e ela tem uma função consultiva, de interpretação desses tratados internacionais, né? Já a Comissão Interamericana, né, que a gente pode até dizer que seria um órgão um pouco mais hierarquicamente abaixo dessa corte, né? Ela não tem uma função jurisdicional, né? Ela tem uma função que ela somente analisa as petições, né, de violação de direitos humanos de alguns Estados-membros, né? E a gente vai ver daqui a pouco quem pode fazer esse tipo de petição, né? Se uma pessoa comum pode fazer esse tipo de petição, né? Se um Estado-membro desse Pacto São José, ele pode fazer essa jurisdição, então quem pode fazer? Então, isso vai ficar claro um pouco mais lá na frente. Então, essa comissão, ela não tem uma atividade jurisdicional, ela analisa somente essas petições, né, essas provocações da corte, né, ela só provoca a corte para que se analisem esses casos de violação de direitos humanos. Essa comissão, ela basicamente visita os locais nas quais as pessoas físicas, digamos assim, elas fazem essa petição para a comissão, né? Então, ela visita locais como, por exemplo, o Brasil já foi visitado, né, em que algumas ONGs fizeram denúncias, né, de que alguns presídios aqui do Brasil estavam violando, né, violando os condenados, né, violando os direitos humanos dos condenados, né, da população carcerária. Então, o Brasil, inclusive, já sofreu a visita dessa Comissão Internacional Interamericana de Direitos Humanos, né? Falando da Corte propriamente dita, né, a Corte, que é o órgão jurisdicional, esse órgão ele fica na Costa Rica, em São José, né, onde ele foi criado, né, esse pacto foi criado. E o Brasil ele só reconheceu esse pacto, né, ele só reconheceu essa corte a partir de 1998, né? Então, essa corte ela é formada por 7 juízes, né? Então, esses 7 juízes é cada um de um país, né? Não pode ter países repetidos. E, obviamente, eles são feitos por países que compõem, né, o tratado, que aderem ao tratado, e, obviamente, são países americanos, né? Então, tu não pode ter um país europeu, um país de Oriente Médio, um país asiático dentro de uma corte interamericana, né? Isso é lógico e lógico, na verdade. Então, essa competência consultiva, né? Essa competência consultiva é basicamente o quê? É no sentido de parecer, né? A competência consultiva da corte. Dar um parecer, de fazer uma interpretação, né, sobre os tratados internacionais. E aí, como eu falei, quem é que pode fazer esse tipo de... Quem pode... na verdade, qualquer membro, né, ele pode pedir um parecer sobre essa interpretação, né? Então, qualquer país membro ele pode pedir para a corte fazer uma interpretação de determinado caso de violação de direitos humanos ou não, né? Já a competência contenciosa, né, o que é essa competência de fazer julgamentos, essa competência da corte, ela interpreta, além de interpretar, ela julga casos
de violação de direitos humanos, né? Mas quem é que pode fazer essa denúncia, esse tipo de acusação, digamos assim? Não é qualquer pessoa, né? Por exemplo, a mãe de um presidiário que esteja dentro de um país membro não pode chegar até a corte e fazer um tipo de denúncia diretamente, né? O que ela pode fazer é chegar até a comissão, né, interamericana, e essa comissão ela vai ter que, de uma certa forma, abraçar essa causa, né, para ela poder fazer a denúncia ou chegar até a corte, né, para que essa corte possa julgar esse caso, certo? Então, não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão acessível, né, à população ou à pessoa física, digamos assim. Então, essa pessoa ela já seria, essa petição ela deveria ser mais já é mais judicializável, né? Beleza. Outra coisa, né, que é interessante, quem é que é legítimo, né, para fazer essas denúncias? Como eu já falei, a comissão ela pode chegar até a corte para fazer essa denúncia, ou os países membros eles podem chegar diretamente até a corte e fazer esse tipo de denúncia. Então, o país membro de uma forma oficializada, né? Então, o país, né, como o presidente da República, ele pode fazer esse tipo de ou chefe de Estado, né, dependendo do modelo, e aí fica a critério dessa situação. Agora eu vou falar só um pouco sobre as fases do processo, né, do processo de julgamento dos casos de violação de direitos humanos. Bom, então a gente tem as fases, né, do julgamento, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né. São basicamente 5 fases, né, entre elas a fase de propostura e exceção preliminar, a fase de conciliação, a fase de coleta de provas, né, a fase de sentença e a fase de execução da sentença, né. Só destacando rapidamente a respeito dessas 5 fases, a primeira, né, que seria a fase de propositura e exceção preliminar, o que seria? Basicamente, né, a comissão, né, interamericana ou os estados partes dessa convenção, elas vão fazer uma denúncia daquele estado, né, e esse estado, por sua vez, ele deve ser citado, ele deve tomar ciência de que está sendo feita uma denúncia por violação de direitos humanos que aconteceu dentro do território desse estado, e ele tem que tomar ciência, né? E aí eles preparam essa denúncia, esse estado toma ciência, e aí esse estado ele pode ter uma defesa, né? Ele pode ter tempo para uma defesa, ele pode ter espaço para sua defesa, e essa corte, né, a Corte Interamericana, ela vai fazer um exame, né, o próprio presidente dessa corte, ele vai fazer o exame para ver se essa defesa ela é válida ou se ela não é válida, né? E pode até ser que esse presidente da comissão ele possa convocar, né, uma audiência para que esse representante do estado ele possa se defender de uma forma mais formal, né? Então, depois disso, né, pode ser também que a gente está falando aqui de possibilidades, né? Pode ser que o denunciante, né, digamos assim, o demandante dessa denúncia, ele desista do caso, né? E aí tem uma situação bem interessante aqui, porque ele pode fazer desistir dessa denúncia, ou antes de citar, né, o estado no qual ele quer denunciar, ou depois de citar, né? Caso ele só pode desistir, né, de uma forma plena, né, desistir de uma forma plena, sem prejuízo para ambas as partes, ou como um acordo entre ambas as partes, se for antes da citação desse estado, né? Se for depois, ele só pode fazer isso se ambas as partes elas tiverem anuência, né? Se tanto o demandante como o estado citado, eles tiverem como um acordo de fazer essa desistência dessa demanda, certo? E aí, se acontecer essa situação, o caso é arquivado e o julgamento ele se encerra por ali. Caso contrário, né, o processo legal ele tem continuidade, né? E aí a gente já vai para a segunda fase. A segunda fase seria a conciliação, né? Caso ele não queira desistir, eles podem ir para a segunda fase, que é a conciliação. Eles podem entrar em acordo, né, sobre essa violação de direitos humanos, e esse acordo ele pode ser até feito de forma
de forma financeira, né? Forma de verba de indenização de reparos, de prejuízos, né? E esse acordo, ele vai passar pelo crivo da corte também, né? Então, o presidente da corte, ele vai dizer se aquele acordo ele é válido, né? Vai passar por de certa forma, uma homologação dessa corte, certo? Então, depois dessa conciliação, caso eles não cheguem a um acordo, o processo é continuado, né? Então, se eles não chegarem a um acordo, eles vão passar para a terceira fase, que é a fase de coleta de provas, né? A fase de provas. Então, essa contestação, né, dessa prova, ela pode ser produzida através do demandante, né, do Estado demandante, ou pode ser produzida pela própria corte, né? Ela pode produzir as provas ex officio, né? Segundo o artigo 44 do regulamento da corte, né? E outra coisa que é interessante também é que, caso o julgamento nessas audiências forem necessárias testemunhas, os estados que forem citados, eles não podem processar essas testemunhas, né? Até para que tenha essa proteção a essa pessoa que está contribuindo para o processo, né? Essa regra, né, digamos assim, ela pode ser encontrada no artigo 50 do regulamento, certo? Produzidas essas provas, a gente vai ter a decisão, né, a sentença, né? A sentença, ela tem geralmente são multas, né, multas bem pesadas para o Estado citado, né, o Estado que violou os direitos humanos, e ela tem uma sentença, uma força jurídica obrigatória, né? Então, geralmente esses estados sancionados, né, eles são sancionados de forma financeira para que eles possam pagar multas, né, ou até de uma forma para reparar a família, ou o estabelecimento, por exemplo, o caso de presídios, né, eles podem até ser fechados, dependendo da situação, né? Então, como no direito é uma análise feita, né, dentro de todo um processo, então essa sentença vai depender muito do presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E logo após a sentença, né, ter sido divulgada, o que vem no devido processo legal é a execução dessa sentença, né? A execução dessa sentença, e o Estado se compromete em cumprir integralmente essa pena, segundo o artigo 68 dessa própria convenção, né? A indenização, ela vai se dar pelo processo interno vigente, né, segundo o artigo 68, e o Estado, ele não pode se eximir de cumprir essa sentença devido ao direito interno, né? Como assim? Se a Corte Interamericana penalizar um Estado que foi citado no processo legal, o próprio Estado, ele não pode se eximir de cumprir essa sentença, de ter a execução dessa sentença, devido a uma lei interna do país, visto que a Corte Interamericana tem uma hierarquia maior, né? Não pode sobrepor essa convenção, né? Essa convenção de São José da Costa Rica, né? Esse pacto de São José da Costa Rica, ele se sobrepõe aos estados, né? Então, esses estados, eles aderem a esse pacto, né? Eles são cientes desse pacto, que é uma instância internacional, né? Então, o Estado, ele não pode se eximir de cumprir, né, uma sentença por causa de uma lei ou de um direito interno, certo? E aí, caso, né, o Estado, ele não cumpra essa sentença, aí cabe à Corte Interamericana indicar o caso, né, para a Assembleia Geral da ONU, né? E aí ela entra para uma instância um pouco maior, né? Então, aí, nesse caso, já seria uma forma das organizações das Nações Unidas tratar do caso, né? E aí a gente tem a Corte, o Tribunal Penal Internacional, para poder... Então, senhores, eu me chamo Jairo, e dando continuidade ao que já foi comentado, né, sobre a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, vou falar agora um pouco sobre a jurisdição consultiva. Começar pela legitimidade ativa e espécies. Bom, a Corte, ela pode emitir, ou seja, ela está habilitada a emitir alguns pareceres, né, consultivos. E esses pareceres, eles também são chamados de opiniões consultivas. E isso sobre a interpretação da Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos
nos Estados americanos, né? Mesmo os tratados universais, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, entre outros, certo? E sobre a compatibilidade entre qualquer lei interna e os mencionados instrumentos internacionais. Bom, podem solicitar pareceres consultivos sobre a interpretação da Convenção e outros tratados de direitos humanos aplicáveis nos Estados americanos. Além disso, né, a pedido de um Estado membro da organização, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos ela pode emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os mencionados instrumentos internacionais. Bom, agora, já partindo para o controle de convencionalidade na jurisdição consultiva. Bom, as opiniões consultivas na Corte, da Corte a respeito de normas de direitos humanos que incidem nas Américas compõem o controle de interpretação das citadas normas, demonstrando, a orientação em abstrato da Corte para os Estados. Já os pareceres sobre a compatibilidade de leis ou projetos de leis internos com a Convenção formam o controle de convencionalidade internacional em abstrato estipulado pelo Pacto de São José. Bom, ambos os controles eles precisam de litígio ou de vítimas, mas em contrapartida os pareceres são considerados não vinculantes. Bom, as opiniões consultivas, apesar de formalmente não obrigatórias, elas têm importante peso doméstico, uma vez que consagram a interpretação internacional, a interpretação internacionalista, a ser seguida por todos os órgãos internos no âmbito administrativo, legislativo e judicial. Tudo isso sobre as normas de direitos humanos que vinculam o Brasil. A Corte Interamericana de Direitos Humanos ela tem reiterado, decidido que as opiniões consultivas elas respondem a um controle de convencionalidade preventivo que, se seguido, ele impede que os Estados violem a Convenção Americana de Direitos Humanos. Bom, já recusa emitir a opinião consultiva. A Corte ela já se recusou a emitir opinião consultiva solicitada pelos seguintes motivos. Eu vou citar 4 motivos, certo? O primeiro é que a solicitação ela não pode ser utilizada para encobrir um caso contencioso ou pretender obter prematuramente uma posição da Corte sobre tema que será provavelmente submetido na sistemática da jurisdição contenciosa. Bom, já segundo lugar, segunda opinião, segundo motivo, a opinião solicitada não pode servir para obter um pronunciamento da Corte sobre o tema já inserido em litígio no âmbito interno ou ser utilizado como instrumento no debate político nacional. Bom, o terceiro motivo é que não deve abarcar exclusivamente temas já apreciados pela Corte. E o quarto motivo é que não pode buscar resolver questões de fato, No máximo pode assinar questões de fato para pontuar as dúvidas jurídicas. Bom, já as medidas provisórias. O artigo 63.2 da Convenção, ele dispõe que a Corte, nos casos sobre sua apreciação, ela pode tomar as medidas provisórias que considerar pertinentes para, em caso de extrema gravidade e urgência, evitar danos irreparáveis às pessoas. A melhor terminologia seria, naturalmente, medidas cautelares, cuja necessidade é evidente, pois em nada serviria o processo internacional se a Corte legal não pudesse proteger as pessoas de danos irreparáveis. Porque, no final da conta, está ali para isso, para garantir o meio de proteção. Bom, e já o Estado ele deve cumprir as medidas provisórias e informar periodicamente a Corte. E a Corte ela vai incluir em seu relatório anual da Assembleia Geral em uma relação de medidas provisórias que tenha ordenado durante o período do relatório. Enquanto tais medidas não tenham sido devidamente executadas, vai ser formulado as recomendações que são consideradas pertinentes. Bom, a gente já tem também aqui a questão da execução interna das deliberações da Corte, Então, no caso de não cumprimento, esse ponto próprio das decisões da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, o artigo 65 da Convenção,
Americana dos Direitos Humanos, ela possibilita a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, vejam só, é o artigo 65 da Convenção Americana. Então, ela vai possibilitar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos a inclusão dos casos em que o Estado ele não tenha dado cumprimento, né, às suas sentenças no seu relatório anual à Assembleia Geral da OEA. Bom, a gente tem que também, por um outro lado, né, a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, ela adotou, né, mecanismos de supervisão do cumprimento de suas deliberações. Então, o Estado ele é réu, o Estado réu, né, o Estado que é réu, ele é obrigado a apresentar relatórios estatais, né, com a Corte, abrindo oportunidade também para as observações desses relatórios por parte das vítimas, né, ou então de seus representantes. E a comissão ela também pode apresentar, né, observações ao relatório do Estado e as observações das vítimas ou de seus representantes. Bom, então a Corte ela pode inclusive também obter informações oportunas, né, de outras fontes, ou até mesmo determinar a realização de perícias e relatórios, que ela considere ser uma oportunidade, ser uma boa chance ali, certo? Então, à medida que a gente considera pertinente, a Corte ela pode provocar o Estado e os representantes das vítimas a uma audiência para supervisar, né, o cumprimento de suas decisões, ouvindo-se a comissão, certo? Então, nessa linha, no caso das sentenças contra o Brasil, então a Corte ela obriga o Estado continuamente a informar o cumprimento, né, informar sobre o cumprimento das diversas obrigações impostas nas sentenças, certo? Então, agora aqui eu vou dar alguns exemplos, né, sobre casos brasileiros na Corte IDH, na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Bom, o primeiro caso que já houve sentença, né, de mérito, eu vou começar pelo caso do Damião Ximenes Lopes, né, que é uma procedência, sentença 4 de julho de 2006. A gente tem também o caso de Justo Nogueira de Carvalho, que por conta de uma improcedência, teve sentença de 28 de setembro de 2006. A gente tem também o caso do Garibaldi, né, precedência, sentença 23 de setembro de 2009. Também, dentre outros, né, a gente tem vários, né, o caso de Vladimir Herzog, que a procedência, né, teve sentença de 15 de março de 2018. E também caso empregados de fábrica de fogos de Santo Antônio, né, foi um caso muito conhecido, por causa da fábrica de fogos de Santo Antônio, de Jesus e outras que teve procedências aqui em 15 de julho de 2020. E também o caso Barbosa de Souza, que está em trâmite, né? Esteve em trâmite em abril de 2021, certo? Então, senhores, essa foi a nossa apresentação, né, sobre a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Aqui tem um pouco do que é a Corte, né, de como ela foi convencionada. Esperamos que tenhamos entendido pelo menos um pouquinho, né? É um conteúdo muito interessante e cabe, né, o nosso estudo um pouco mais aprofundado. Então, esse vídeo ele é apenas para mostrar um pouco sobre o que é a convenção e para a pessoa sentir o desejo, né, o gosto de buscar mais conhecimento sobre ela.